Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Grata satisfação, mais uma vez, estar aqui com a igreja, ao pastor Walter, sua esposa. Deus abençoe ricamente a igreja, a IPR em Santa Luzia. A garganta está ameaçando falhar, mas conto com a graça e com a misericórdia de Deus. Convido a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 1 ao 8. Também ao presbítero, né, pastor? Pelé, presbítero artilheiro. Grata satisfação em revê-lo mais uma vez. Atos, capítulo 1, versículo 1 ao 8. Glória a Deus. Assim nos diz a palavra. Estou usando a tradução Nova Almeida atualizada. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, ao quais vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentre poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus perguntaram: será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Podeis assentar. Glória a Deus. Louva ao Senhor. Irmãos, vem à memória John Wesley, que em um momento de dificuldade na Inglaterra, em que o Evangelho, os púlpitos, de certa forma, não mais estavam voltados à palavra de Deus. A Inglaterra estava entrando em declínio espiritual por não dar ênfase à palavra de Deus. E quando nós olhamos para a nossa geração, vemos a necessidade, por isso que temos o propósito de continuar fazendo missões e entender, conforme diz aquele cartaz ali, o poder de fazer missões está em nós. John Wesley, usado por Deus, se levantou e disse que o mundo era a sua paróquia. Chegou um tempo que as igrejas não cediam mais espaço para ele ministrar, mas ele voltado para o Senhor, resultado de um verdadeiro avivamento, de um coração ardente pela obra missionária, por pregar o Evangelho. Deus provocou um verdadeiro avivamento ao ponto de nações serem alcançadas.
Então, quando nós olhamos para o entendimento, quando nos deparamos com esse texto, eu vejo a necessidade também de uma outra geração ser levantada com poder e com ousadia. Não apenas olharmos com lamento, como se alguns têm o hábito de orar: Senhor, me dá a fé de Abraão, Senhor, me dá a ousadia de Paulo, Senhor, eu quero pregar. Meu irmão, todos esses homens tiveram as suas experiências, são referências sim, mas chegou o momento de nós pedirmos, de nós buscarmos as nossas próprias experiências. É necessário buscar intimidade com Deus, é necessário buscar a resposta do alto, porque o mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera ainda hoje, é o mesmo Deus que opera em nós. E a grande ênfase, o grande destaque não está na minha vida, não está em você, pelo contrário, é o que habita em nós, é o Espírito Santo que habita em nós. Por isso podemos dizer que há poder para fazer missões, não na força da minha própria carne, não na força do meu próprio braço, mas sim na dependência, na soberania do Espírito Santo na vida da igreja. É necessário que haja um despertamento para fazer missões. É necessário que nos coloquemos na brecha, nos prontifiquemos em anunciar este evangelho. E esse texto nos relata uma experiência extraordinária. Parece que o apóstolo, parece que Lucas, quando ele termina o evangelho de Lucas e ele dá início ao livro de Atos, é como se não terminasse, é como se desse uma continuidade. Quando você olha para a introdução desse texto, você vai ver que ele está fazendo referência aos últimos versículos do capítulo do evangelho de Lucas. E aqui ele vai apontar o seguinte: que apesar daqueles discípulos terem vivido experiências com Deus, terem experimentado coisas extraordinárias, quando olhamos o capítulo 24, percebemos os discípulos no caminho de Emaús, triste, abatido, porque Jesus na mente dele estava morto, não havia mais esperança. Mas a palavra diz que em diálogo com eles, e quando o Senhor se revelou a ele, que eles entenderam que era Cristo, ele vai dizer: olha, não aquecia o nosso coração enquanto ele nos falava da palavra, ou seja, voltou a vivificar a esperança, o entendimento que Cristo vive, que Cristo está vivo e que a obra missionária deve continuar. Mas observem que os discípulos, eles ainda não tinham entendido qual era o propósito. Os de Emaús estavam tristes, ficaram contentes quando tiveram um encontro com Jesus. Voltou para falar aos outros discípulos que tinham visto, que tinham tido aquela experiência. Eles viram, o texto aqui diz que eles por 40 dias experimentaram Cristo ressurreto. Tiveram momento de comunhão, comeram juntos, momento de unidade, mas eles ainda não tinham compreendido. Por que você está falando que eles ainda não tinham compreendido? Porque ele não tinha compreendido. Quando o Senhor fala, está conversando com os discípulos, o Senhor está falando do teu reino, o Senhor está falando das tuas grandezas. Aí um deles questionaram o seguinte: Senhor, quando é que será a restauração de Israel? Olha só, percebam que a preocupação deles aqui não era com o reino de Deus, no sentido da manifestação do reino eterno de Deus. Eles estavam confusos porque bem lá no fundo eles tinham a expectativa que o reino de Israel fosse restaurado, o reino físico.
Havia uma inquietação terrena, havia uma inquietação política, porque eles queriam a restauração do trono de Israel. Mas o texto vai dizer o contrário, que apesar deles serem instruídos, deles terem essa experiência com o Senhor, no versículo de número 5, versículo de número 4, comendo com eles, deu-lhe ordem, não se afastem de Jerusalém, esperem a promessa do Pai. Versículo 6, então os que estavam reunidos com ele perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Só que nos versículos anteriores o texto vai mostrar que ele, quando estava com os discípulos, estava falando da visão do reino, de uma eternidade. Olha só, versículo de número 3, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis. Versículo 2, até o dia em que foi levado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito aos apóstolos que tinham escolhido. Versículo de número 3, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. O Senhor estava falando do reino de Deus. Os discípulos perguntaram sobre o reino de Israel. Há uma coisa distinta aqui. O que eu quero dizer, igreja, é que nós precisamos manter o foco no reino espiritual. Aqui havia distrações. O foco ainda não era o reino. A intenção era boa, mas não estava focado na manifestação do reino espiritual. Não estavam focados realmente nas coisas espirituais, porque ali tinha uma expectativa do reino terreno de Israel ser restaurado. E o Espírito de Deus, Ele nos livra, Ele nos tira, Ele nos conserva dessas distrações. É tanto que o Senhor deu logo uma advertência. Não cabe, versículo de número 7, Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou época que o Pai fique só pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder. Mas vocês receberão poder. A grande preocupação aqui foi Jesus trazendo os seus novamente ao foco, ao reino, à visão missionária, a entender qual é o propósito de Deus. Muitas vezes estamos cultuando, estamos na igreja, estamos no templo, estamos lado a lado com o mestre e não entendemos qual é o seu propósito. Não entendemos qual é a sua vontade. E o Senhor estava constantemente falando que era necessário padecer, que era necessário morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Mas eles ainda não tinham compreendido. E o que o Senhor nos chama nesta noite é manter o foco no reino, manter o foco no centro da vontade de Deus. O que Deus espera de nós, o que Deus espera da tua igreja, o que Deus espera do teu povo, porque através da ação sobrenatural do Espírito Santo, marcharemos firmes em um só propósito, entendendo que é necessário evangelizar, entendendo que é necessário fazer missões, entendendo que é necessário que o nosso foco é o reino de Deus. É o foco. É o foco. O Senhor se revelou a eles por 40 dias, mas perderam o foco, não entenderam qual era o propósito. Mas o Senhor estava falando: eu vou para o Pai, enviarei o Consolador, e recebereis do alto
poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Devemos manter o foco no propósito que Deus nos direcionou. Deus nos chamou para fazer missões. Deus nos chamou para ganhar almas. Deus nos deu esse privilégio de trabalhar em pró do reino. As distrações aqui dos discípulos eram as suas expectativas em relação ao reino de Israel, da restauração do reino físico, político. E a pergunta é: o que tem nos distraído do propósito de Deus? O que tem tirado a nossa atenção do propósito de Deus? O que tem tirado o nosso foco ao ponto de deixarmos chamados, sonhos, projetos de Deus para o canto, de lado, enterrado? Mas nessa noite o Senhor nos convida para um novo tempo, para um tempo de esperança, para um tempo de renovo, para um tempo de entender o propósito, a vontade de Deus. Não permita que as coisas dessa terra, que as distrações desse mundo o tire do foco, que é o chamado de Deus na tua vida. Mas Jesus não permitiu e disse: olha, não cabe a vocês conhecer os tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quero fazer a obra missionária. Eu quero fazer missões. O Senhor o capacita. Deus o capacita. O Espírito Santo que habita em nós, que atua em nós, é que faz a grande obra. Apesar das nossas falhas, apesar das nossas fraquezas, e Jesus sabia que eles não resistiriam os dias difíceis, os dias de perseguição. É tanto que ele disse: eu vou para o Pai, não vos deixarei órfão, eu enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo. Ou seja, revestido de poder e autoridade. O poder aqui, a ideia de capacitar para a boa obra. O que eu estou fazendo aqui hoje, humanamente é impossível, porque eu era extremamente tímido, retraído. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, pela ação do Espírito Santo, tem me capacitado para ministrar a palavra. E na sua vida não será diferente, porque é a ação sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Precisamos dar liberdade ao Espírito Santo para agir. Porque quando ele diz: olha, e do alto recebereis poder, a ação do Espírito Santo é uma ação sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. É uma ferramenta, é um instrumento de Deus em nossas vidas para fazer a boa obra. É Deus que chama, é Deus que capacita, é Deus que escolhe. Aqueles discípulos, os apóstolos, eles tiveram um privilégio extraordinário. Sim, eles andaram com Cristo ressurreto, conversaram com Cristo vivo. Antes de partir para a glória, o Senhor estava ali dizendo: ó, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, até que o Espírito Santo venha. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor nos convida para vivermos experiências extraordinárias. Extraordinárias. Os discípulos tiveram uma deles, Abraão uma deles, Isaque a deles. O pastor Walter tem as experiências dele. Eu preciso das minhas experiências com Deus. Você precisa das suas experiências com Deus. Oh, aleluia. É a ação sobrenatural de Deus. Ficar em Jerusalém, até que do alto
sejais revestidos de poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Uma ordem dada por Deus, não depende do esforço humano. Não, é uma escolha de Deus. Todos aqueles homens foi Deus que o chamou, foi Deus que o capacitou, foi Deus que escolheu. Não foram escolhas fundamentadas em mérito humano, não foram escolhas fundamentadas no intelecto. Deus não escolhe simplesmente porque canta bonito, porque prega bonito. É propósito dele, ele opera como ele quer e quando ele quer. Tão somente é necessário nos tornarmos dependentes do Senhor. Porque é Deus que capacita. É Deus que dá o poder. É Ele que dá a autoridade. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Não recua não, por causa das suas limitações físicas. Pelo contrário, diga: Senhor, eis-me aqui. Usa-me segundo a tua vontade. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Quando eu me converti, eu queria fazer algo para Jesus. Eu tentei cantar, não deu certo não, meu irmão. Qualquer músico teria raiva de mim. Porque na hora que ele tentava encontrar a corda, eu já pegava todos os anjos. Pega um anjo aqui, Senhor, pega o outro lá, pega um na porta, outro no altar, era tudo. Era quando cantava aqueles corinhos, tudo rápido. Eu falei: não é, mas Deus, eu quero fazer algo para ti. Eu falei: me ensina a falar do teu amor. Me ensina a pregar a tua palavra. Mas como eu falei, era algo aparentemente difícil, porque aqueles que têm um convívio próximo comigo sabem o quanto é difícil para quem é tímido falar em público. A primeira mensagem que eu fui ministrar, eu fiz assim: ó, conhecereis a verdade vos libertará. Soltei. Mas Deus foi gracioso, Deus foi me dando graça, Deus foi com a sua infinita misericórdia, foi me chamando para esse ministério da palavra. O que eu estou querendo dizer nessa noite é o seguinte: quem te chamou foi Deus, quem capacita é Deus. Então somente dê liberdade para Deus te usar. Dê liberdade para Deus te usar. Sabe por quê? Porque quando eu olho para o livro de Atos e vejo Pedro, o apóstolo Pedro, que temeu, que negou Jesus, e quando eu olho para o livro de Atos, esse mesmo homem pregando com poder e com autoridade, por causa da ação do Espírito Santo sobre a vida dele. Por causa da ação do Espírito Santo. Que capacita, que pega aquele que é medroso e o enche de coragem. Então somente se coloque à disposição do Senhor. Usa-me, Senhor, eis-me aqui. Eu não estou falando na ideia, às vezes a gente pensa numa visão missionária apenas do púlpito, apenas de falar para as nações. Um simples gesto, uma iniciativa, recepcionar na portaria, levar um copo com água, em ter esse contato, em ter essa experiência de falar: eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer algo. Tem evangelismo, eu vou para o evangelismo. Tem a visita, eu vou para a visita. Eu quero fazer algo, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Eu quero ser usado por Ti. E ele falou que o Espírito enviaria, o Espírito seria enviado, mas vocês receberão o quê? Poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Dependência total do Espírito Santo. Mérito humano nenhum. Dependência total do Espírito Santo. Deixa eu contar uma experiência. No início da minha fé,
Deus me dava mensagem ao ponto de eu estar andando e vinha o texto e ao mesmo tempo todas as divisões. Texto claro que eu tinha lido durante a semana. E aí o meu coração se encheu, aquele que era tímido, agora o coração empolgou. Eu falei, eu sou inteligente, desse jeito, meu irmão. Eu sou inteligente. Falo 3 frases de efeito aqui. O povo dá glória a Deus, o fogo cai. Desse jeito. E Deus me apertou. Eu li a Bíblia a semana toda e nada. Olha o que eu estou dizendo, é depender do Espírito Santo. Coreia, a IPR de Coreia, que eu vivi essa experiência. Meu irmão, procurei nada. Fui para o texto lá do cego de Jericó. E eu vivi uma experiência extraordinária. Na minha frente, pastor, por Deus do céu, ficou uma espécie de cortina na minha frente, que tampava toda a minha visão, e eu não via nada, e as frases que eu falava, não era através de um raciocínio, eu falava uma palavra, para depois vir a outra. Mas não eram palavras, claro que eu estava consciente, mas não eram palavras resultado de uma lógica de raciocínio. Mas Deus me usou naquela noite de uma forma tão especial. Só que antes dessa experiência eu falei, Pai, perdoa-me, porque eu pequei contra o Senhor. Eu dependo da tua ação sobre a minha vida, Espírito Santo, porque se o Senhor não for comigo, eu não sou nada. Tinham 15 crentes nesse dia, mas naquele dia eu aprendi a ser dependente de Deus. Deus bradou, Deus falou com a igreja, Deus moveu, Deus manifestou do seu poder, mas naquele dia eu entendi o que é ser dependente do Espírito Santo, porque se não fosse Deus na minha vida, de nada sairia. Nós precisamos ser dependentes de Deus. Deixar de confiar na nossa própria força, no nosso próprio braço, nas nossas próprias estratégias. Porque o que opera em nós, o que gera o crescimento, o que nos motiva é o Espírito Santo que habita em nós. E o Senhor ali, Ele estabeleceu os seus propósitos. Primeiro, Jesus não deixou perder o foco. Não era o reino de Israel. Não, o foco era fazer missões. A visão da igreja era a obra missionária. Serei do alto revestidos de poder, capacidade para fazer a obra. E ali o Senhor revela qual era o propósito. Serei do alto revestidos de poder para testemunhar. Para testemunhar. Testemunhar o quê? O Cristo ressurreto. O Cristo vivo. E perceba que eles não estavam testemunhando o que eles tinham ouvido falar. Não. Eles estavam testemunhando, chamado para testemunhar o que eles tinham presenciado. Falar das grandezas de Deus, porque eles andaram com Cristo ressurreto, eles falaram com Cristo ressurreto, ou seja, Deus havia os chamado, o Senhor Jesus havia se manifestado, o Senhor Jesus havia se revelado a eles, e agora estava dando uma grande missão à igreja, que era anunciar o Evangelho aos 4 cantos da terra. O Senhor nos chamou para testemunhar, falar das grandezas de Deus. Tudo bem que o texto, quando vamos lendo, vamos entender o seguinte, que a ideia de testemunhar nesse texto é, se necessário for, até a morte. Se necessário for, até a morte.
Mas testemunhar também é falar das grandezas de Deus, é viver uma vida em santidade, é viver uma vida de compromisso com Deus. Deus nos chamou para testemunhar. Testemunhar. E aqui há um grande desafio, porque Ele dá a direção para onde é que começa esse testemunho. O texto vai dizer que é em Jerusalém. E sereis minhas testemunhas. E serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Logicamente que Jerusalém é o que está mais próximo de nós. É o nosso ponto de partida. Nós fomos chamados para testemunhar na nossa casa. Fomos chamados para testemunhar no nosso lar. Certamente outros pastores, outros pregadores já falaram isso aqui. Mas é necessário. Porque é fácil falar de testemunho para aquele que é distante, mas para quem está lidando contigo no seu dia a dia. Eles ficaram espantados quando viram Pedro pregar com autoridade, com ousadia, cheio do Espírito Santo. O Senhor nos chamou para testemunhar, para fazer a diferença na nossa casa, no meio da nossa parentela, no meio da nossa família. É o ponto de partida, mas também não é tão fácil. Sabemos que sim. Sabemos que não é tão fácil, mas é o ponto de partida. Testemunhar para aqueles que são próximos a nós. O Senhor nos chamou para testemunhar. E aí eu fiquei perguntando por que Jesus fez questão de falar toda a Judeia e Samaria. E colocou juntinho toda a Judeia e Samaria. Deixa eu te falar uma coisa. Tem alguma Samaria que você está pensando em deixar para trás? Quer dizer o quê? Testemunhar em Samaria não era fácil, não. Tinha um conflito religioso entre eles. João 4 vai dizer, quando Jesus está lá conversando com a mulher samaritana, vai dizer que o judeu não conversava com o samaritano, não. A disputa religiosa era tão forte que quando Jesus fala lá do bom samaritano, para desconstruir o argumento daquele legalista, daquele religioso, ele foi lá e deu um exemplo, que tinha um homem ferido, veio o sacerdote, passou de longe, veio o levita, passou de longe, e quem socorreu foi o samaritano gastou tempo, o samaritano gastou dinheiro, e perguntou quem era o mais misericordioso ali, ou seja, o Senhor Jesus estava desconstruindo todas essas divergências, confrontando. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor te chamou, o Senhor nos chamou para pregar o Evangelho até os confins da terra, mas Ele não nos permite saltar, deixar Samaria de lado. Se tem alguém que há divergência contigo, ele também é seu campo missionário. Se há alguém se o seu vizinho que você subentende que ele é só Deus na causa, ele também é a sua Samaria. O Senhor nesta noite, Ele está nos exortando, nos chamando para sermos testemunha em Jerusalém e em toda a Judeia e Samaria, e também com aqueles que são indiferentes para conosco. A salvação, o Evangelho também precisa chegar a essas pessoas. O Evangelho também precisa chegar em Samaria, na Judeia, em Jerusalém. É o ponto de partida. Jerusalém é o ponto de partida. Então, antes de eu pensar em ganhar toda a América, em ganhar toda a Europa, em ganhar todos os países, eu também tenho que pensar, me perguntar se existe alguma Samaria perto de mim, porque ele também necessita do Evangelho. Aleluia! Testemunhar em Samaria.
em toda a Judéia. Para o salvo em Cristo Jesus, não há espaço para mágoa, para rancor. É necessário liberar perdão, porque o Senhor nos chamou para testemunhar em Samaria. Oh, aleluia, Deus está nesta noite aqui derrubando muralhas. Eita glória! Porque Deus, Ele quer cumprir o seu propósito na tua vida. Dê liberdade para Deus te usar, tanto em Jerusalém quanto em Samaria. Deus te chamou para fazer a diferença. Aleluia! E é o Espírito Santo que habita em nós, que nos dará essa força, que nos capacitará. Se há alguma Samaria na tua vida, não tente pular. Primeiro, Jerusalém, tua casa, Samaria, toda a Judéia e Samaria. Aleluia. Aleluia. Romper essas barreiras, presos à religiosidade, sendo indiferente, mas Deus nos chamou para pregar o evangelho de salvação. Oh, aleluia. Não limite o poder de Deus na tua vida. Se há alguma coisa na tua vida, no teu passado, se há algum tipo de divergência com o teu vizinho, se há algum tipo de estranhamento com qualquer pessoa que seja, o Senhor nesta noite está nos convidando a ser testemunha, porque essa pessoa, essa situação é a nossa Samaria. Não permita. Às vezes, essa Samaria é levantada no próprio lar. Eu não quero meia com fulano. Só que o Senhor te salvou para testemunhar, para fazer a diferença. Maior constrangimento é de uma pessoa que espera pedrada e ao mesmo tempo você vai lá e libera o amor de Deus. Perdão não é opção. Esquecer das divergências não é opção. Deus nos chamou para testemunhar. A samaritana, mas o samaritano não conversa com o judeu. Jesus estava lá rompendo as barreiras. Coloque sobre os pés, por gentileza, se possível. Michele, me ajuda aqui. Glória a Deus. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar por você nesta noite. Porque Deus quer cumprir os propósitos dele na tua vida. É necessário passar por Samaria. O texto diz lá que era necessário Jesus passar por Samaria. Deixa eu te falar, os confins da terra são uma realidade. Deus quer que você continue com a missão. Deus quer que continue com a obra missionária. Mas Deus não quer que deixe para trás Samaria. Deus não quer que deixe para trás nenhum tipo de conflito. Deus nos chamou para viver uma nova vida. E quem está te falando aqui nesta noite foi a quem em outro tempo tinha dificuldade de liberar perdão. Até o dia que eu fui confrontado com a palavra e eu entendi que nem meus dízimos e ofertas eram aceitos. Eu falei, Deus, eu preciso liberar perdão. Talvez você tenha dito, Senhor, eu não tenho mágoa no coração de ninguém. Só que
mesmo sem mágoa, tratamos com indiferença. Essa pessoa também precisa ser alcançado pela graça. Essa pessoa pode até te incomodar. Essa pessoa por inúmeras vezes tira a tua paz. Essas pessoas por inúmeras vezes tentam tirar a tua tranquilidade. Mas o Senhor Jesus está nos falando nesta noite: é necessário passar por Samaria. É necessário deixar as divergências de lado. É necessário testemunhar das grandezas de Deus também em Samaria, em nome de Jesus Cristo. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai querido, nesta noite eu quero interceder, Senhor. Eu quero orar em prol de cada vida. Deus amado, vai causando um mover, vai causando uma restauração, vai tirando todo tipo de barreira, todo tipo de amargura, todo tipo de tristeza, Pai querido, todo tipo de intranquilidade, porque o Senhor nos chamou para ter paz, o Senhor nos chamou para promover a paz, o Senhor nos chamou para testemunhar, o Senhor nos chamou para falar das tuas grandezas, Pai querido, no dia de Pentecostes, Senhor, a palavra do Senhor diz que cada um ouviu falar das grandezas de Deus na sua própria língua, no seu próprio idioma. Pai querido amado, inunda do teu poder, inunda da tua graça nesta noite, em nome de Jesus. Abra o teu coração nesta noite. Não deixe nenhuma Samaria para trás. Não deixe nenhuma divergência para trás. Não deixa nenhuma divergência para trás, porque o Senhor te chamou para viver o extraordinário. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Viva o propósito de Deus. Viva o propósito de Deus. Viva o propósito de Deus. Só cante. Tudo que há dentro de mim, Pai, necessita Abra ser teu coração. mudado, Senhor. Abra o teu coração. Porque Deus nos chamou para testemunhar dentro de mim. Quando Jesus falou, é necessário passar por Samaria. Necessita ser mudado. Quando Jesus disse, é necessário, serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia e Samaria. Jesus sabia do conflito religioso. Jesus sabia das dificuldades. Jesus sabia dos desafios, dos obstáculos. Mas nem assim ele tirou Samaria. Sabe por quê? Porque às vezes a Samaria que existe na nossa vida nos ajuda a ter um crescimento espiritual, nos ajuda a avançar. É propósito, é projeto de Deus. Deus está restaurando dons, Deus está restaurando chamado, Deus está restaurando ministérios aqui nesta noite. Shalom agora, Senhor. Aleluia. Porque tudo que há dentro do meu coração, oh, Deus de poder e glória, necessita mais de ti. Deus está restaurando, Senhor. Deus está restaurando, Deus está restaurando, Senhor. Deus está restaurando, Jesus. Em nome de Jesus. Já não em nome de Jesus. Ser igual. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podes assentar. Podes assentar. Pastor está com a palavra. Glória a Deus. Aleluia.